Programa não recomendado para menores de 10 anos. Pra que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar que quem espera vem além? Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Oh, Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Oh, Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. E é Deus o ponto de partida, tudo parte dele. É Ele quem chama, é Ele quem vocaciona e da nossa parte existe um passo essencial, que é corresponder a um chamado. Olá, é o programa Revolução Jesus, estamos juntos e que bom saber que você está aí com a gente. Estamos no mês todo especial na igreja, estamos no mês vocacional. É por isso que você que acompanha o Revolução Jesus já sabe que durante todo este mês, nos programas que nós estamos aqui fazendo para você, nós estamos falando sobre vocação. Estivemos há 2 semanas atrás na casa de pré-discipulado da Canção Nova, no discipulado. Inclusive, se você não conferiu esses programas, vale muito a pena você conferir, tá lá no Play Canção Nova. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que fala, claro, de vocação, estados de vida. Você já descobriu o seu? Ou melhor, você sabe o que é um estado de vida? Pois é, Deus ele nos chama. Já estamos falando de questão de identidade. Nós nascemos com um estado de vida e agora vai de cada um de nós trilhar um caminho de discernimento. Eu sou celibatário, sou membro da comunidade Canção Nova, missionário, entendi que Deus me chamava a ser missionário dentro de um carisma, a Canção Nova, vivendo o celibato. E você, já descobriu a sua vocação? Já descobriu o seu estado de vida? Essa é a pergunta que eu faço pra você, querida Rosinalva, Nossa, que hoje gente, dos bastidores, agora tá aqui na frente da telinha. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, da produção, pra vir aqui ficar do seu lado. Olha, tá Claro, vendo como eu que te bom. amo? Aquilo que você sempre desejou agora tá acontecendo. Nossa, aqui, né? gente, e assim a gente vai daqui pra lá, de lá pra cá. Isso mesmo. Essa é a vida da Canção Nova, viu? Na frente das câmeras, nos bastidores, e assim a gente segue. Que bom a gente tá junto, mas eu não esqueci da pergunta. Ai, eu tô Rosinalva. tapeando aqui pra não esquecer, minha gente. Tava tentando me despistar, mas não vai ter como não. Rosinalva, você já descobriu o seu estado de vida? Já, sim. Qual é, então? Casamento. Casamento, muito Aí uma bem. coisa é você descobrir, né, Tiago? Outra coisa é você concretizar. Perfeito, É que bom. importante descobrir, minha gente. E olha, não é concretizar tudo. fica na mão de Deus. É, não tá, tem a nossa parte, né? Também. Mas claro, mas olha, e acho que é tão providencial você estar aqui hoje. Por que, porque você tá Tiago? Eu tô com medo, representando. gente. Nós vamos receber aqui alguns estados de vida, mas a Rosinalva tá representando aqueles que ainda estão esperando a concretização do seu Espera estado. no Senhor, entendeu? Todo aquele povo aí, espera no Senhor. Depois dá a pena cantar essa música, né? Dá pra cantar. Dá isso pra aí. cantar. Mas espera feliz. Não, Tiago, eu vim até meditando, porque eu já sabia o tema do programa de hoje, né? E tem um post muito legal que eu li uns dias desses, né? A gente fala nesse
nessa situação que a gente se encontra de espera, né? E o poço falava assim, você acha que Deus está preparando alguém para você? E quebrava as pernas da pessoa no meio, entendeu? Assim, Deus não prepara ninguém para ninguém, Ele prepara pessoas para Ele. O interessante e o legal é que se está na vontade de Deus, né, que essas pessoas se encontrem, aí vai acontecer, entendeu? Uau, legal, olha, segue essa dica aí, viu? Já anota essa dica. Mas quem tá aí do seu lado hoje como companheiro de missão, Rosinaval, apresente-nos, por favor. Quem sabe? O Hamilton. Ela só esqueceu o nome, eu apresento então. O Hamilton tá aqui com a gente, fica tranquilo. Não, mas tem a justificativa, gente. É que eu cheguei de missão 1h da manhã. Tá bom, hoje, tá bom. Aí dá branca Cadê assim, com suas você desculpas? vai. Bem-vindo, Hamilton, que bom tê-lo aqui com a gente, Hamilton, viu? bem-vindo, viu? E olha, o seu espaço aqui no Revolução Jesus sempre está reservado através do Big Feed. E hoje aqui a produção já colocou um card e nós queremos que você interaja, claro, com a gente. Você sabe o que são os estados de vida? O que você gostaria de perguntar sobre os estados de vida? Então vai lá no @Revolução Jesus e responde aí pra gente e faça a sua pergunta também, que os nossos convidados que estarão aqui irão partilhar. E como nós estamos falando de estados de vida, nós não vamos falar de outra coisa a não ser de vida. E é por isso que eu vou acelerar o meu passo aqui para receber eles, que são missionários da comunidade Canção Nova, casados, recém-casados, mas que já tem muito a compartilhar com a gente. Cris e Eliezer, bem-vindos à Revolução Jesus. Que bom tê-los aqui, muito bom mesmo. Por favor, fique à vontade, Eliezer. Que bom, mano. Por favor. Eu já me adiantei aqui nas apresentações, né? Mas, claro, entreguei tudo. Vamos lá, quero agradecer primeiro por vocês terem aceito o convite aqui de vir de compartilhar um pouquinho a vida de vocês, né? É uma alegria, Thiago, ver essa nova fase também, né? Pouco menos de 2 meses aí de casado, né? Sim. Recebemos com muita alegria esse convite, viu? Que bom. Cris, você é natural de onde? Eu sou de Minas Gerais, Minas. nasci em Brasília, mas fui criada em Minas. Cris, Brasília, tá? Vamos, peraí. Vamos ver só o microfone aqui, acho que da Cris não tá ligado. Só ligar esse microfone aí, Cris, vamos ver. Liga o botãozinho aí. Ok, programa ao Ajuda vivo, é sua isso esposa, mesmo. Eliezer. Ligou aí, Tá ligado? ligou o microfone? Liga o microfone aqui. Tá ligado. Pronto. Ótimo. Foi? Desculpa, de onde você é? Minas Gerais. Minas. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Interior de Minas também, né? Fui criada no interior, mas quando vim pra comunidade eu já estava na missão de BH. E quanto tempo de comunidade? 11 anos. 11 anos. Graças a Deus. E você, Eliezer? Vim de Belém do Pará. Logo ali. Primeiramente, boa noite, povo de Deus. É uma alegria estar aqui no programa mais uma vez. 4 anos atrás eu estive aqui, Sim, solteiro, sim. e hoje estou casado, graças a Deus. Ó, tá vendo? E venho testemunhar também. Obrigado pelo convite, irmão. Que bom, muito bom a gente poder estar aqui. E a gente vai explorar mais um pouquinho sobre essa vivência deles. Mas antes de nós compartilharmos, eu quero deixar aí com você um VT muito bacana, onde o padre vai nos ajudar a entender melhor o que de fato é em conceito, estado de vida. Confere aí. Fala galera do Revolução Jesus, eu, Padre Ricardo Rezende, aqui da Canção Nova, vou explicar um pouquinho quais são os estados de vida e o que é. Bom, primeiro precisamos entender que todo cristão batizado, ele assume a sua vocação da santidade e também ao ide ao mundo e evangelizar. São essas duas dimensões do chamado ali quando nos tornamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Depois, ao longo da nossa vida, chegando na juventude, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é dever do jovem escutar a voz de Deus para responder um chamado dentro de um chamado, sendo uma vocação específica, né? É um chamado dentro de um chamado, uma vocação dentro de uma vocação, que ele, ali como também podemos reconhecer o estado de vida, como essa alma esponsal, essa entrega total. O matrimônio é o primeiro estado de vida. Então, o homem que deixa sua casa e a mulher que deixa sua casa para se unir em matrimônio, e ali um santifica o outro, levando para a eternidade, para o céu, santificando a sua família. Também tem o sacerdote, né, ministerial, são os padres, que santifica a igreja, o corpo místico de Cristo, né, que é a sua igreja. Ou seja, é uma entrega total a essa experiência de vivência de santificação através dos sacramentos, principalmente da missa e da reconciliação. Também temos os celibatários,
né? Então são essas 3 dimensões de estado de vida. E o celibatário, ele também é aquele reconhecido como religioso, que assume os votos, né? Nós ouvimos muito falar, né, daqueles que casam com Cristo, né? Então os celibatários, eles vão assumindo esses votos diante de Deus para uma entrega total a Cristo, um coração alargado para o nosso Senhor, já antecipando aqui na terra o que todos nós viveremos lá no céu. E essa dimensão, ela está vinculada ao celibato. As 3 dimensões, elas vivem o celibato do matrimônio, o celibato do padre e o celibato para o religioso. Por isso, podemos assim entender este chamado de Deus específico para cada homem. Se você ainda não sabe qual é o seu, abra-se para ouvir a voz de Deus, busque fazer retiro, procure um diretor espiritual e se abra a essa experiência. Todo aquele que reconhece a sua vocação é feliz. Quero pedir sobre você, sobre cada um, sobre a juventude revolução, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ricardo, muito obrigado aí pela contribuição e esclarecimento para que a gente entenda um pouco mais, porque é uma riqueza a gente poder entender cada estado de vida, né? E quando a gente fala do matrimônio, ao mesmo tempo que parece ser tão comum, não é comum, porque é muito nobre, né? E antes mesmo de falar um pouquinho da vida de vocês, por que é tão nobre o chamado ao matrimônio? Né? Vocês trilharam um caminho, claro, de discernimento, entraram na comunidade, se conheceram, viveram todos o processo normal, né? De namoro, noivaram e hoje são casados. Por que é tão nobre a vocação ao matrimônio? A partir da experiência que vocês fizeram, desde o anseio, né, de almejar o matrimônio e hoje já concretizar esse estado de vida. Ô Tiago, antes da Cris responder, eu queria citar o Papa Francisco, né, que em 2001 fez uma definição, 2021 fez uma definição muito bonita, né, que o matrimônio é essa pregação silenciosa para os outros, que às vezes passa despercebido, né? E aí só é percebido aquilo que é ruim, que é negativo quando acontece uma situação. E aí por isso que é tão nobre, porque ao mesmo tempo que aparentemente se passa percebido, ele é um grande testemunho, um sinal do amor do próprio Deus na humanidade. Sim, sim, sim. E dentro da minha experiência, Tiago, eu acredito ser nobre, porque além de ser um sacramento, o sacramento por si ele já diz de santificação, né? Sim, sim. Então, eu vou me santificar e vou santificar o Eliézer. É a minha primeira missão hoje. E criar uma família santa. Então, além disso, que já é nobre o suficiente, né, eu ainda trago a realidade que é uma vocação específica. É uma vocação ao amor. Então, eu e o Eliézer fomos criados para o amor. E também temos essa missão hoje, a começar por nós e ainda mais dentro da realidade que nós vivemos de comunidade. Sim. Nós somos convidados a fecundar primeiro esse amor em nós para transbordar para a comunidade, para o nosso irmão. Então, os nossos irmãos na nossa missão, no nosso setor, no nosso trabalho, nas nossas vivências do dia a dia, né? Então, ele é nobre para nós enquanto sacramento, enquanto chamado a essa vocação, né? E porque dentro da realidade que nós somos chamados a viver como consagrados, ela se torna nobre porque nós temos um papel bem definido, né, pelo nosso fundador, como o padre Jonas sempre escreveu nos seus documentos, né? Para mim isso é muito importante, saber que estava no coração de Deus, quando ele criou a Canção Nova com todos os estados de vida, e o matrimônio era um deles. Sim. Assim Deus nos criou, então isso é muito nobre, né? Então tem o seu papel bem definido, né? E ele diz ainda no nosso documento, nosso pai fundador, que precisa não simplesmente ser uma família, casais na comunidade, mas casais novos, né? Uma semente, né? De um mundo novo, para poder exatamente colocar esse sal na massa, né? Fermentar, ser esse sinal, esse testemunho. E se torna sempre um desafio, claro, evidente no dia a dia do matrimônio, é sempre aquela, né? É um aprendizado contínuo, é um perdoar-se mutuamente, continuamente, frequentemente. Coloca 7 vezes 7 e 70 vezes 7, por aí vai, infinitamente. Porque todos os dias a gente traz
uma situação, uma realidade, uma diferença que precisa haver um diálogo, muitas vezes precisa haver reconciliação, e é ali onde acontece todo esse concreto da vida. Da vida, né? E olha que bonito, né? Você pode contemplar aqui, né? Claro, um período muito curto o nosso tempo, mas já dá para perceber. Primeiro, estamos falando de um chamado, né? Cristo foi trazendo aqui, depois da definição que o Eliezer trouxe do Papa Francisco, de que vocês são um para o outro, né? Um instrumento de Deus no processo de santificação, de levar o outro para o céu. E olha que nobreza, né, de chamado. Mas isso dentro de uma comunidade. Porque você que conhece a Canção Nova, quem sabe recentemente, é bom a gente lembrá-lo que a Canção Nova é uma comunidade mista. Mista por quê? Contempla os vários estados de vida. O matrimônio, o sacerdócio, o celibato. E Deus inspirou no coração do Padre Jonas que a Canção Nova seria assim, vivendo dessa forma. É por isso que nós estamos mostrando os bastidores da nossa vida para você. Está aqui um testemunho vivo, né, da crise do Eliezer, que se encontraram dentro da Canção Nova, encontraram o seu chamado, mas primeiro corresponderam àquilo que Deus pediu para eles. Deixaram tudo e vieram se entregar a Deus. Por isso já fica essa provocação para você aí, viu? Quando nós dizemos sim a Deus, quando eu dou o meu sim a Deus, Deus vai abrindo, ampliando, para que se concretize o desígnio dele na minha vida. A gente vai continuar falando mais sobre isso, o intervalo é rapidinho e a gente volta já já, porque nós estamos falando de estados de vida aqui na Canção Nova e você não pode perder. Até já! Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Oh, Deus. Se liga que é o programa Revolução Jesus. E olha, a missão do Revolução Jesus não para. E prova disso, minha gente, é que já está acontecendo Missão Revolução Jesus aí pelo Brasil. Que tal levar uma missão do Revolução Jesus? Já estamos aqui preparados, graças a Deus agora, né? Retomamos com tudo e você precisa se preparar para viver essa experiência incrível. Então eu quero te dar 3 convites, tá bom? Não basta um, são 3 convites. O primeiro convite deles, a gente até postou aqui nos nossos stories do @Revolução Jesus para você conferir com a gente, que é na cidade de Paulínia, lá na nossa casa de missão, vai estar acontecendo o acampamento Revolução Jesus, o aprofundamento radical, com a presença da Magda e do André Florencio, que estarão lá nos dias 9 e 11 de setembro. Então, atenção Paulínia e região, para você vivenciar essa experiência revolucionária. Anote aí na sua agenda e venha experimentar o aprofundamento radical. Segue essa dica que é preciosa. Mas você também de Cuiabá, pode anotar na sua agenda que lá também vai ter aprofundamento radical, um pouquinho antes, nos dias 3 e 4 de setembro. Casa de Missão de Cuiabá, Casa da Canção Nova lá em Cuiabá. Então já estão se preparando também. O Fagner Mendonça vai estar lá para vivenciar essa experiência. Então você também pode pegar maiores informações, tá bom? Canção Nova Cuiabá, para você poder participar do aprofundamento radical, acampamento Revolução Jesus na cidade de Cuiabá. Se organize. Tiago, e aí na Canção Nova, vai ter Revolução Jesus? Vai ter Radical? Essa pergunta está em alta e eu faço questão de te responder. Em 2023, de 12, 13, 14 e 15. De 12 a 15 de janeiro, acontece o acampamento Revolução Jesus aqui em Cachoeira Paulista, com aprofundamento radical. Já em breve você vai receber maiores informações, então fica colado no nosso perfil, @Revolução Jesus. Já tem tema, já tem camiseta sendo confeccionada, já tem participações, já tem programação. Tá tudo pronto, tá no forno, já vai sair para você poder degustar, mas se organize para você vivenciar de 12 a 15 de janeiro, acampamento Revolução Jesus, aqui em Cachoeira Paulista, tá ok? Estamos falando sobre estados de vida, já batemos um papo bacana aqui com Eliezer e com a Cris do primeiro bloco, mas é claro, como eu disse, a Canção Nova é uma comunidade mista, contempla os vários estados de vida. Eu quero receber aqui agora ele que já está olhando na janelinha aqui, né? Dá um oizinho na janelinha aqui, ó. Nós vamos receber ele agora de perto aqui, ó. Vem pra cá, Guilherme Hazuki. Isso mesmo. Esse sobrenome é alemão, é o quê? Libanês. Libanês. Bem-vindo, Guilherme, por favor, gente. É outro nível, né, gente? Aonde eu sento? Onde você escolhe? Você escolhe isso? Você escolheu aí? Tá ótimo. Maravilha. Que bom, Guilherme. Olha,
O Guilherme é seminarista, desculpa o termo, mas já em potência um sacerdote, né? Graças a Deus. É isso que significa seminário, seminarista, semente, né? Ah, é isso mesmo, é o significado mesmo? É. Que bacana, gente. Guilherme, quantos anos, de onde você veio e quanto tempo de Canção Nova? Olha, eu entrei em 2016, tenho 30 anos, fiz 30 anos esse ano, estou no primeiro ano de teologia. Vida pública começou então aí, ó. Literalmente. Que bom. Mas, com a graça de Deus, desde que eu entrei na Canção Nova, o coração se encontrou. Que bacana. E como é que você encontrou o chamado ao sacerdócio na Canção Nova? Você já entrou aspirando isso? Foi aqui que isso amadureceu? Contextualiza um pouquinho. Essa é a primeira pergunta, seguida já de uma pergunta que é um combo, portanto, tá bom? Claro. Como é que você descobriu? E qual é o papel? A gente sabe o papel do sacerdote, mas dentro de um carisma, porque você é da comunidade Canção Nova e foi chamado ao sacerdócio. Essa é uma pergunta que daria um retiro, com certeza, para responder. Algumas horas de programa aí. Algumas horas de programa. Mas eu tinha meus 14 anos e morava com a minha avó, com meu avô, com a minha mãe e meu tio. Minha mãe e meu pai nunca se casaram. Mas numa noite eu estava com o coração angustiado, mas mal sabia que aquela noite o outro Guilherme apareceria. Porque literalmente embarga-se a voz, né, para falar disso, porque realmente é um marco na nossa vida. Eu me tranquei no quarto justamente para distrair minha cabeça, mas quando eu me tranquei no quarto e liguei a TV, era a vinheta da Santa Missa, do Clube do Ouvinte, de quarta-feira, missa às 8 da noite. E naquela missa, o padre Edmilson começou a conduzir uma oração de abandono. E nesse abandono, realmente, eu me abandonei. E ali Deus falou comigo de uma forma como eu nunca tinha escutado a Deus. Mas ali eu escutei uma voz masculina. E só existia, que eu me lembro, só era eu no quarto, era eu e meu anjo da guarda. Sim. E eu sabia que era Deus. A partir daquele dia eu tive a certeza de que não sei aonde, mas Deus iria me levar para algum seminário. Sabia que já era o sacerdote, ele já Sabia. foi clara a voz. Naquele momento eu perguntei para Deus. Eu falei, Senhor, e o Senhor me quer como padre? E aquele fogo, Sim. um fenômeno físico, mas foi palpável. Eu olhava para o meu corpo, não via o fogo, mas eu sentia que aquele fogo era Deus me chamando. Uau. E aí depois você foi descobrindo que era na Canção Nova. Sim, demorou um pouco, porque assim, eu namorei, fui para a faculdade de Direito, então caminhei um bom tempo, só que nunca saiu do meu coração. Uau. Até que chegou um ponto que o meu grupo de oração, que eu pertencia, que eu ia com uma namorada na época, a gente chegou e tinha uma adoração ao Santíssimo. E naquele momento Jesus me lembrou daqueles meus 14 anos, daquilo que Ele tinha me proposto. Sacerdócio. O que significa o sacerdote no mundo? Né? Sei que você está aí se preparando. E viver essa realidade, esse chamado, né? Esse estado ao qual Deus te chama a vivenciar, entregar sua vida dentro da Canção Nova. Olha, segundo os documentos da igreja, mas segundo o conhecimento da vida mesmo, o padre ele precisa ser alguém de Deus, em primeiro ponto. O homem de Deus, depois o homem para os outros e só depois o bom pastor. Mas o homem de Deus precisa entrar na forja do coração de Jesus. Então, tanto para a igreja quanto para o mundo, Deus se perfaz naquele homem. Quando alguém olha para um sacerdote, a pessoa deve ver, é Deus, é um homem do sacrifício. Que bonito. E viver isso em comunidade, né? Aí você já vai conseguindo perceber a riqueza. Estamos aqui com um casal, estamos aqui com um seminarista, né, que está se preparando para o sacerdócio, mas também nós vamos completar esse sofá aqui agora, gente, né? Eu estou aqui como apresentador também, já tenho o meu estado de vida definido, mas hoje para falar sobre esse estado tão nobre, e a gente fez questão de que ela pudesse estar aqui. Bem, eu não vou entregar os pontos, deixa que ela fale, né, gente? Então eu vou falar por ela, mas é que eu estou muito feliz também, né? Eu vou aqui então recebê-la, que está aqui quase que não aparece na janelinha, né, como o Guilherme, mas está aqui, ó. Vem pra cá, Edicleide, bem-vinda! Obrigada. Que bom. Eu te chamei antes que eu começasse a falar do estado de vida, você percebeu, né? Por favor, seja bem-vinda. E olha, hoje a ideia é essa mesma, viu? Que a sala, né, esse ambiente, esse cenário esteja cheio e repleto para você perceber
a riqueza do carisma Canção Nova, que contempla os diversos estados de vida. Matrimônio, o sacerdócio, aqueles que já definiram, estão aguardando a concretização, né, Rosinalva? E Isso aqueles mesmo, Tiago. Obrigada, viu? Tô lembrando de você que está aqui. E o celibato, né? E eu comentei aqui, né, Edicleide, graças a Deus, depois de um caminho, já é uma celibatária definitiva. Mas eu vou deixar que você conte um pouquinho, né, o que é a vivência do celibato e também essas fases que nós passamos dentro da comunidade, né, na vivência do estado de vida do celibato. Isso mesmo. Obrigada. Boa noite, minha gente. Eu sou Edicleide Sergipana e agora celibatária definitiva, como o Tiago falou. De fato, foi todo um caminho. Eu tenho 17 anos de comunidade, mas o celibato sempre esteve no meu coração. Mas eu demorei bastante a descobrir o celibato porque o casamento também era um amor do meu coração. Então, eu sou apaixonada pelo casamento. Pensa uma celibatária apaixonada pelo casamento, sou eu. Super promovo o casamento, viu, gente? E eu sempre me incomodava quando alguém falava assim, eu renuncio ao casamento para abraçar o celibato. E eu falava, renuncio, é muito forte, um renuncio. E um dia Jesus falou para mim assim, então troca a palavra, me oferta o teu sonho de se casar. Olha o sentido aí, né? E aí me deu sentido a tudo. E ali na liberdade, eu disse sim para o Senhor. E eu posso dizer para você que eu sou muito feliz como celibatária. Foi todo um caminho percorrido. Desde meu primeiro ano de junho que eu senti esse chamado ao celibato. Mas é interessante porque eu sempre tive uma história muito difícil. Eu vivi tudo no mundo. Então, muita gente não acreditou que eu era chamado celibato. Achou que era fuga, porque não pode ser fuga, viu, minha gente? Já deixa Por claro favor, isso, né? não pode ser fuga, precisa ser oferta. Então, muita gente duvidou que eu era chamado ao celibato. Mas o que está no coração de Deus não adianta. Uma hora se concretiza. E foi isso que aconteceu. Nossa, e fez aí há poucos dias o seu compromisso definitivo. Eu estava lá também contemplando, presenciando isso, né? E é muito bonito. E qual é? Claro, eu sei que é muito profundo, Edicleide, mas assim, a partir da sua experiência, qual é a missão do celibatário neste mundo, né? Porque o estado de vida, gente, não é um enfeite no mundo, né? No caso, para ser bonitinho, um casal bonitinho, um seminarista, um padre bonito. Não, existe uma missão por trás de um estado de vida. Né? E a gente sabe que existem os seus sacrifícios, existem as suas ofertas, em todas as realidades, né? Já vou perguntar para o casal aqui também. Mas como que nós podemos dizer sobre a missão do celibato, né? Nesse mundo, nesse tempo? Para mim, o celibatário ele é chamado a amar o amor, em primeiro lugar. Eu sou celibatária por causa de um amor, porque eu sou esposa do esposo. Então, amando o amor, eu preciso amar aqueles que eles colocam na minha vida. Assim como a Cris fez a escolha dela, e ele fez a escolha pela Cris, eu fiz a escolha para o nosso Senhor. Só que o meu chamado como celibatária é amar a todos, é amar a humanidade, não somente a um homem, como foi que eles fizeram essa escolha. Então, o celibatário ele é chamado a amar aqueles que o Senhor coloca na vida. E, claro, hoje, olhando para a sociedade, eu vejo muitos filhos órfãos. E o desejo do meu coração com essa maternidade espiritual é alcançar esses filhos órfãos que estão aí a todo custo. Então, não vai faltar filhos, eu tenho certeza. Inclusive, um beijo para meus filhos espirituais aí de Aracaju, BH, Mato Grosso, de tantos lugares aí. E eu vejo que a minha maternidade é muito fecunda. Que bonito. Cris, Eliezer, a missão do matrimônio, né? Nós fomos trazendo aqui as realidades, né? Mas é muito bonito porque... Bem no início vocês foram falando, isso fica tão nítido na fala de vocês, que o casamento não é um fechamento, né? Vamos nos fechar aqui nós dois e criar o nosso mundo. Não, porta uma missão. E o que dizer dessa missão tão linda, que tem um papel tão importante no mundo? Afinal de contas, não existiria seminarista, nem padre, nem celibatário, se não existisse o matrimônio. É verdade. Era justamente essa fala que eu ia dizer, Tiago, porque quando eu escutei o padre Ricardo Rezende da minha turma, né? Um abraço, padre. Ingressaram na comunidade no mesmo ano. Juntos, isso mesmo, no mesmo ano. E no domingo ele celebrava a missa e ele partilhava um pouco sobre o chamado, a vocação dele. E dizendo, você já parou para pensar que você pode ter um filho padre? Aquilo me tocou profundamente. Uau. Essa é a minha missão junto com Eliezer hoje. A primeira, né? Vamos dizer assim, gerar filhos para Deus e dispor desses filhos para Deus. Que lindo. Quem sabe pode ser um consagrado, uma celibatária, um padre, né? A gente não sabe, um religioso, né? Pode ir para alguma congregação. Então, hoje, a nossa missão primária é essa. É ser aquilo que o padre Jonas espera de nós enquanto sermos células novas mesmo.
de trilhar esse caminho de santidade dentro da família e ser exemplo também dentro da comunidade e também para os nossos irmãos. Sim. Os nossos irmãos sabem, a gente estava até aqui ainda agora conversando com a Rosinalva. Rosinalva, quarta-feira você vai lá em casa. Isso mesmo. Porque é assim a nossa vida, porque eu quero fecundar na Rosinalva, já que ela já descobriu também que o estado de vida dela é esse. É importante para... Formação então, na vida, já vamos né? formando também dentro da maternidade, paternidade espirituais que eu e o Eliezer também, né, somos chamados a ter, para futuramente, a hora que chegarem os filhos, nós já sabermos também, né, como Deus vai nos conduzir, né? Que bom. Exatamente. E isso é muito interessante que a gente já vive de alguma forma, Tiago. Quando a gente acolhe os irmãos em casa, eu já sinto eu tenho esse sentimento de um cuidado, né? Até na comunidade, para quem não sabe, eu tenho, desde o início que eu entrei, as pessoas, os irmãos de turma, me chamavam de papai, porque eu sempre tive esse gesto de cuidar do próximo. Então, sempre quando vai alguém hoje como casado na nossa casa, sempre tem aquele sentimento de cuidado mesmo, assim, de ouvir o irmão, já treinando, né, essa paternidade, né, que Deus, se Deus quiser, breve nos dará também a graça, também biológica, né, mas já exercitamos essa paternidade, né, espiritual, né, como a nossa irmã Edicleide falou, e isso vai só afunilando mais dentro de nós, dentro de mim, esse desejo de corresponder a essa fecundidade que o próprio Deus coloca, né, no seio de nossa família, que a gente iniciou agora há pouco tempo. Graças a Deus, espero, né, contribuir muito mais com a comunidade, sendo fecundo também na minha vocação, sendo sinal para os irmãos. E sabe o que fica bonito aqui nas entrelinhas? De perceber, né, o estado de vida concretizado, o Guilherme, né, caminhando para isso, o como fica expresso e nítido, né, na medida que vocês vão falando, a vivência e o sentido desse chamado, né? Porque é vida, né? Nós estamos trazendo aqui teorias. Claro, existem as definições que são muito importantes, mas é vivência, né? E vocês já vão percebendo os movimentos de Deus na concretização do estado de vida, na graça que esse estado de vida aporta para a vivência. Então isso é lindo. E aí, você já descobriu a sua vocação? Já descobriu o seu estado de vida? Você se identifica com a Canção Nova? A Canção Nova mexe com você? vocacional@comunidadecançãonova.com. Esse é o e-mail do Vocacional e esse é um mês propício para nós falarmos sobre vocação. Claro, sempre é, mas de maneira especial nesse mês de agosto. Ou quem sabe em outra realidade, né? Você pode, quem sabe, ser chamado a uma instituição religiosa, enfim, a outro carisma. O importante é você se abrir e querer descobrir aquilo que Deus quer para você. Como a Rosinalva fez, já descobriu e agora ela espera no Senhor e a gente vai sair cantando e voltar já, porque tem mais bate-papo aqui sobre estados de vida. Vamos lá? Vamos lá, Tiago. Uou! O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar, o Senhor vamos exaltar. Lugar de alegria e louvor, o amor nos trouxe aqui. O vento sopra onde quer e quer fazer de nós um só basta nosso sim de coração. O mundo ouvirá a nossa voz, voz de um povo que aqui busca o céu. Seguimos sem desanimar, porque a nossa força está no Deus presente vivo entre nós. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar, o Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. E vem conosco, fica ligadinho no Revolução Jesus e vem comigo para a Jornada Mundial da Juventude. Que tal, gente? Agosto de 2023 a gente pode ir juntos para a Jornada Mundial. Já estamos nos preparando. A Obra de Maria está com
pacotes espetaculares que vão proporcionar essa oportunidade de você ir para a Jornada Mundial da Juventude. Eu vou estar saindo com um grupo, então se você quiser ir comigo, claro, tem outros irmãos, outros grupos, é só entrar em contato com a Obra de Maria para a gente viver essa experiência incrível JMJ 2023. Bora lá? Aproveite, garante a sua vaga e vamos vivenciar isso juntos, tá bom? Quero deixar 2 dicas aqui. Eu geralmente não falo dos meus livros, mas hoje eu vou falar. Deu na telha, né? Então bora falar. Olha, gente, tem um livro Átrios aqui que fala sobre intimidade com Deus e com certeza esse caminho é essencial para você descobrir sua vocação e seu estado de vida, você ser íntimo de Deus. Então tá aqui Átrios, Segredos da Vida Íntima com Deus. E também temos aqui o livro Castos e Gastos. Esse livro tem feito bem para tanta gente que eu fico impressionado, sério mesmo, porque ele é fruto de uma vivência. Eu fui buscar querer entender mais sobre a castidade e o conteúdo e a experiência que eu estava vivendo era tão incrível que eu quis traduzir em livro. E esse livro tem ajudado muita gente. Afinal de contas, castidade é para todos os estados de vida. Todos nós também precisamos vivenciar. loja.cançãonova.com, tá bom? O pessoal está interagindo aqui com a gente, mas eu quero trazer destaque para uma das perguntas aqui. Mas antes de trazê-lo, eu quero mandar um abraço muito especial para Rafaela Aragão, gente. É aqui, minha irmã, companheira de missão, que não está aqui nesse tempo, né? Está ali cuidando da sua mãe, mas um grande abraço, viu, Rafa? Estamos unidos aqui na missão, daqui a pouquinho ela está de volta, tá bom? Estamos juntos aí, unidos nessa missão que Deus nos confiou. E a pergunta que eu falei é da Laís Luna. Ela disse assim, ó, eu não sei ainda qual é o meu estado de vida. Por isso, vamos responder agora para você, ou melhor, mais do que trazer uma resposta pronta, vamos trazer luzes, não eu, o Padre Ricardo, que vai nos ajudar a entender um pouco mais como descobrir o meu estado de vida. Confere aí. Fala, Juventude Revolução Jesus, eu aqui novamente, Padre Ricardo Rezende aqui da Canção Nova, porque a gente primeiro entendeu que, já sei o que é o estado de vida e quais são. Agora vem aquele medo, aquela insegurança, aquele pensamento, mas qual é o meu? Bom, o modo para descobrir o chamado de Deus é muito particular, porque é Deus quem chama e o momento que Deus chama é muito único. Muitos ainda na sua juventude e ainda quando criança já sente aquele chamado, aquela segurança de Deus, que vai mostrando para ele que é o chamado ao sacerdócio, e ali ele começa já a ir celebrando, né, fazendo momentos ali com a bolacha, fazendo gestos eucarísticos, né? Então aquele jovem ele já vai se desvelando aquilo que é o mistério de Deus para a vida dele e vai se confirmando ao longo do caminho. Né? Primeiro sentimos o chamado, Deus vai confirmando a nós, através de palavras, pessoas. Deus nos seduz e nós vamos nos deixando seduzir. E ao longo do caminho Ele vai confirmando para cada um de nós. Por isso é preciso, primeiro, uma escuta muito bem atenta, intimidade com Deus, a proximidade com o nosso Senhor. Todo aquele que é íntimo da palavra de Deus, íntimo dos sacramentos, mantém uma vida de oração, consegue entender qual é o chamado de Deus para a sua vida. E também o processo vocacional. Então, eu senti aquele chamado. Deus falou comigo através da palavra, uma situação, ou Ele me encantou, Ele me seduziu, né, para a vida matrimonial. Eu começo o quê? Primeiro, vou me abrindo para a realidade de namoro, eu encontro aquela mulher e começo com ela um namoro de identificação. É essa mulher que Deus assim me trouxe para que eu pudesse me realizar no estado de vida, para que eu pudesse ser para ela todo dela, levando e santificando ela, levando ela para Deus, levando ela para a santidade. E não, eu sinto que é o sacerdócio. Bom, em que momento? Poxa, eu ouvi uma palavra, uma pregação, ou eu ouvi alguém falar a respeito disso, isso foi ressoando no meu interior, isso foi falando forte dentro de mim, eu dou uma resposta. Qual é a resposta? O caminho vocacional, descobrindo o lugar, né? Então, às vezes você tem uma identificação com novas comunidades, às vezes com as ordens religiosas, ou às vezes até mesmo a diocese, porque também tem os carismas, né? Então veja, eu descubro o meu estado de vida e aí vem os carismas. Qual é o lugar? E eu preciso iniciar esse caminho vocacional. Conhecer este lugar, estar próximo dos seus membros, conhecer o seu fundador. E isso se aplica também para a vida religiosa, para o celibatário. Nós temos os celibatários que vivem secular no mundo,
né, no ordinário da vida, vai santificando a sua vida e seu tempo no ordinário da vida. Nós temos os celibatários religiosos que vivem em congregações, nós temos os celibatários que vivem em novas comunidades, como é a realidade também aqui da Canção Nova. Mas, para nós ouvirmos esta voz, é preciso intimidade com Deus. Não tem outra forma. É Ele que diz, e nós precisamos estar com a escuta atenta para ouvir o seu chamado. Porque, digo novamente, é feliz quem realiza a sua vocação. E também é feliz aquele que vai crescendo, vai frutificando no lugar onde foi plantado. Quero pedir uma bênção especial sobre você, se você que ainda não descobriu sua vocação, você que já descobriu, para que Deus possa ir confirmando cada dia mais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Valeu, Padre Ricardo, muito obrigado, viu? Já fica o convite para você um dia estar com a gente aqui ao vivo no programa, tá bom? Vai ser muito bom tê-lo aqui conosco. Olha, é interessante a gente entender, eu vou falar da Canção Nova, que é a realidade que nós vivenciamos, mas você vai poder encontrar essa realidade também, né, da diversidade dos estados de vida, vivendo juntos em vários outros carismas. Mas aqui na Canção Nova a gente aprendeu algo muito rico, que os estados de vida eles se complementam, né? Nós nos complementamos, já deu para você perceber aqui, pela fala dos irmãos, como nós até mesmo dependemos uns dos outros, né? Porque o estado de vida não vive isolado. Por isso eu vou lançar um pequeno desafio aqui agora, para que um estado de vida pergunte ao outro, faça a pergunta, tá bom? Vamos dar esse papel de apresentador, né, Edicleide? E como a Edicleide já está na super expectativa do ótimo, Edicleide, vai lá, lança a pergunta para o casal aqui, para a Cris e para o Eliezer aqui. O que uma celibatária gostaria de perguntar para um casal? Vamos lá. Super curti esse momento, viu, minha gente? Nossa, olha aí, gente. Então, o Padre Jonas fala que todo consagrado dentro da comunidade precisa viver o ser todo de Deus. Vocês, como casal, como vocês vivem essa realidade de ser todo de Deus, mesmo sendo casado? Ficou com Olha, tudo, eu vou ó. responder, posso começar da minha parte, Isso, tá? vamos lá. Desde o caminho de namoro, a gente já foi treinado a viver a missão, né? Depois namoro e o noivado. Nessa vivência, essa oferta diária, na própria missão. E graças a Deus, a gente é um homem, uma mulher, um casal da missão. A gente dá a vida realmente na missão. E às vezes a gente até precisa se policiar para viver aquilo que também o Padre Jonas ensina, que é preciso viver as fases de adaptação quando se casa, né? Conciliando com a própria missão. Mas como fomos bem treinados, graças a Deus, nas missões que nós viemos, então a gente vive essa oferta doando a vida mesmo pela missão. A minha experiência de Cleide e hoje também vivendo junto com Eliezer, a gente precisa continuar sendo atraído por aquela canção. Aquela primeira canção daquela experiência com Deus, ela precisa ser atualizada. E a gente precisa agora trilhar um caminho de espiritualidade juntos. Bonito. A nossa espiritualidade separados. Eu tenho o meu jeito de ir para a capela, fazer adoração, mas nós temos os nossos momentos de ir juntos. Rezar o terço juntos, a gente tem sentado juntos para fazer o estudo à noite, na hora que a gente termina de fazer tudo, a quaresma de São Miguel agora. Então, eu acredito que a base para continuar com esse coração sendo todo de Deus, agora também no Eliezer, e o Eliezer, né, encontrando esse Cristo em mim, é a vivência na prática da nossa espiritualidade também. Né? Como o Eliezer disse sobre a missão, na comunidade, a nossa espiritualidade é do trabalho santificado, né? Então, nós nos santificamos na realidade que vivemos ali no dia a dia, mas a partir de uma experiência particular que precisa continuar acontecendo com Deus também, né? Que bonito. Obrigada. Respondido, Edicleide? Super! Vai lá, o casal agora vai perguntar para o Guilherme, seminarista, futuro sacerdote com a graça de Deus. Olha, nós chegamos num consenso aqui sobre uma pergunta. Olha só, tá? até a construção da pergunta foi junto, né? Olha aí, ó. Foi, a gente já... Então prepara aí, Gui. E quando você se sentiu chamado à Canção Nova ou descobriu a sua vocação como você partilhou, você não viveu isso sozinho, né? Então você descobriu, mas ficou meio perdido. Qual é o próximo passo que é necessário que um jovem dê, assim como você, dentro da sua experiência? O que eu preciso fazer? Estou perdidão aqui, me senti tocado por Deus, mas o que eu vou fazer com isso? Socorro, Deus! Bom, ao longo dos séculos da igreja, e eu também fiz isso quase que inconscientemente, eu procurei quem sabia. A primeira pessoa que eu
sabia que eu podia confiar, aquilo que era o mais sagrado para mim foi a minha avó. Então eu perguntei para minha avó, eu falei, vó, vou pegar minhas malas e tô indo. Ela falou, não. Ó, a avó já pôs o pé no chão. Calma, calma, você não está preparado. E esse não estar preparado caiu com tanta tranquilidade, com tanta paz no meu coração. E depois a própria providência de Deus foi se encarregando de trazer padres, literalmente diretores espirituais na minha frente. E eu fui vendo que a vocação também é circunstância. Deus foi me dando circunstâncias, até chegar ao ponto de eu ter a liberdade de dizer para Deus, é ou não é? Porque Deus me propôs. E eu aceitei de primeira, mas Deus sabe da pedagogia que tem para cada um de nós. Mas o primeiro passo que eu diria para um jovem ou para uma jovem, porque eu fui pego com 14 anos por Jesus, mas o primeiro passo é procurar um padre. Talvez, se tiver um mosteiro próximo da sua casa, vá ao mosteiro. O primeiro passo prático é começar a rezar. Depois, procurar um padre. Depois, um diretor espiritual. Eu fui muito ousado na época. Na época, eu combinei até com um arcebispo. Olha só, gente. Na época eu mandei mensagem para o meu arcebispo da minha diocese, da arquidiocese, e disse assim, eu queria conversar com o senhor. E ele disse, então tá bom, eu estarei na sua cidade na próxima semana. Eu falei, meu Deus, é muita providência. E a providência é conhecida das coisas, né, Gui? Que bonito, gente. É lindo de perceber, né? E o que um seminarista perguntaria, não, vai perguntar para uma celibatária. Edicleide, aqui, vamos lá. Manda aí, Gui. Edicleide, eu não desenvolvi uma pergunta muito longa, mas eu acho que para o povo que não entendeu ainda o sentido do celibato, mas como você se deparou com os seus desafios pessoais no meio do celibato? O primeiro desafio foi abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos. Me apaixonei na comunidade, foi lindo me apaixonar e fez parte do meu processo de discernimento. E faz bem. Que lindo. Mas o que me fez decidir de fato foi uma experiência que eu fiz com Jesus crucificado. Olhando para a minha história, eu percebi essa experiência muito forte com sofrimento. E eu quis consolar Jesus, porque tem muita gente que já procura os milagres dele. Então eu quis consolá-lo. Na medida que eu fui consolando, ele foi mandando pessoas para que eu também consolasse. Então, para mim, a minha experiência de maternidade espiritual com os adolescentes, com os jovens, é muito forte. E eu sinto, esses dias mesmo, passei algumas noites sem dormir, preocupada com os meus filhos. E eu falei, Jesus, eu não casei, mas eu estou aqui preocupada. Mas é isso a maternidade espiritual, é muito forte em mim. Então, é por eles, é pelos adolescentes, é pelos jovens, é pelas famílias. E, claro, em primeiro lugar, pelo esposo crucificado que acaba sofrendo muito sozinho, ainda vive solidão, ainda sente sede. Eu quero consolar o coração do esposo. Acho que eu vou ser celibatário. Tá certo! Brincadeiras à parte, é muito lindo poder contemplar a riqueza de cada estado de vida e hoje a gente poder ter o privilégio. Então eu quero agradecer vocês por abrirem o coração. Sei que a gente precisaria de um programa para falar sobre cada estado de vida, mas tenha certeza que o maior testemunho aqui hoje foi poder perceber todos no mesmo ambiente, representando o que é a Canção Nova. Diversos estados de vida vivendo juntos. Essa é a riqueza e é uma complementariedade. Então muito obrigado pelo sim de cada um de vocês. Obrigado por você que está aí com a gente. Espero que esse programa tenha mostrado para você, trazido luzes para a tua vida, para que você também tenha a coragem de corresponder àquilo que Deus te pede. Não é sem desafio, não é sem medo. Tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, eu vou esperar o medo passar. Não, você pega o medo, põe no bolso e vem junto com ele. Exato. Não tem como. Né? O medo ele vai fazer parte, a insegurança vai fazer parte, mas à medida que você vai dando passos, Deus vai confirmando e o testemunho vivo está aqui, diante dos seus olhos, que é a Canção Nova. Obrigado, Rosinalva. Hamilton, obrigado, viu? Hamilton, ninguém mais esquece seu nome, viu? Gratidão. E a gente sai de música entregando cada passo para Deus. Nós precisamos dar os nossos passos, mas vamos descobrir quais são os passos que Deus nos pede para dar. Grande abraço, até a próxima. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim,
Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, leva-me, Senhor. Os meus passos são teus.